Olá, sou Maria Cândida, professora de Português e Literatura e também contadora de histórias. Estou neste encontrão de contadores de fevereiro a convite de Sandra Freitas para tecer breves comentários biográficos de um importante historiador. Quer saber quem é? Então ouça. Diz que foi um dia, havia no mato uma fruta que todos os bichos tinham vontade de comer. Mas era proibido comer a tal fruta sem primeiro saber o nome dela. Todos os animais iam à casa de uma mulher que morava nas paragens onde estava o pé de fruta. Perguntavam a ela o nome e voltavam para comer. Mas quando chegavam lá, não se lembravam mais do nome. Assim aconteceu com todos os bichos que iam e voltavam, e nada de acertar com o nome. Faltava somente o amigo Cágado. Este é o trecho de um conto popular muito difundido no Brasil, contado, recontado amplamente por pais, professores, contadores de histórias em diversas versões e substituídas por animais distintos. O que acabei de citar foi recolhido por Silvio Romero, nosso convidado de hoje. Vamos dar um rápido mergulho no tempo para revisitar a vida desse sergipano? Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero. Ele nasceu em 21 de abril de 1851, na Vila de Lagarto, então província de Sergipe, filho de comerciante português. Quando tinha um pouco mais de um mês, para protegê-lo de uma epidemia que atingiu a região onde moravam, seus pais o levaram para o engenho dos avós. Foi nesse ambiente, cercado pela natureza, que viveu até os 5 anos. Depois estudou no Rio de Janeiro. Em 1868, mudou-se para Recife e cursou Direito. Pesquisador incansável, foi crítico, ensaísta, folclorista e historiador da literatura brasileira. Romero também foi juiz, deputado federal e estadual, professor por 3 décadas e fundador da Academia Brasileira de Letras. Casou 3 vezes, enviuvou 2 e teve 19 filhos. Escreveu também 63 livros, um para cada ano vivido. Aprendeu muitas histórias de Antônia, sua ama, e quando homem feito, continuou encantado pelas narrativas contadas por velhas rendeiras da região onde morava. Esse amor pela tradição popular e a memória da infância o levaram a dedicar-se à pesquisa de fontes populares. Assim, com a virtude de um bom ouvinte que era, recolheu muitas histórias de diversas origens, europeia, africana e indígena. Publica em 1885 sua importante obra, Contos Populares do Brasil, que se divide em 3 partes, contos de origem europeia, contos de origem indígena e contos de origem africana e mestiça. É a primeira grande obra etnográfica da literatura brasileira. O capítulo de origem indígena ele o fez com base nos recolhimentos de Couto de Magalhães, que os coletou dos indígenas. Em 1888, publica sua obra mais conhecida, História da Literatura Brasileira, mais próxima de uma enciclopédia de conhecimento sobre o Brasil, a origem e evolução de sua cultura, suas raízes sociais e étnicas. Provavelmente, você já deve ter ouvido ou lido a expressão Silvio Romero foi uma pessoa polêmica. No contexto atual, pode-se atribuir a essa palavra, polêmica, como algo necessário para que haja avanço do conhecimento na respectiva questão. Portanto, vamos analisar este lado controverso de Romero. Antônio Cândido escreveu:
A obra de Silvio Romero dá uma certa ideia de turbilhão, no sentido próprio e no figurado. Um movimento forte e agitado que arrasta ideias e paixões, destruindo pelo caminho. Um movimento circular que gira incessantemente sobre si mesmo e progride, parecendo permanecer. A apresentação de Romero em seu livro Contos Populares do Brasil, que citei, deixa impressa essa ideia de turbilhão mencionada por Antônio Cândido, pois está repleto daquela noção segundo a qual uma raça superior, a do europeu, associada de modo imperioso às duas inferiores, negros e indígenas. O autor foi sempre um representante do Brasil oficial, portanto, do Brasil branco de sua época. Morreu convicto de suas teses racialistas. O racialismo iniciou-se na Europa Ocidental entre os séculos XVIII e XX, como um movimento de ideias voltadas para designar o tipo ideal. Estudos apontam que Romero era mais um racialista que um racista. Foi um dos primeiros a compreender a necessidade que os brasileiros têm de conhecer a história e a atualidade da África e apontava um negro como verdadeiro civilizador do Brasil. Mas nutria a crença de que a miscigenação embranqueceria e apenas embranqueceria o povo brasileiro e que somente a partir do embranquecimento nos tornaríamos uma grande nação, porque o branco seria a vertente mais forte, a melhor na formação mestiça do país. Apesar de seus erros, suas grosserias, sua soberba, seus muitos preconceitos, seus exageros, sua vaidade, Romero merece uma posição de destaque na cultura brasileira. E é a posição de um verdadeiro precursor. Afinal, bem poucos têm o mérito de abrir caminho a um Mário de Andrade, a um Marcos Pereira, a um Rolando Boldrin, a um Solano Trindade, a um Luiz da Câmara Cascudo, a um Darcy Ribeiro, a uma Inesita Barroso, a um Ariano Suassuna, entre muitos. E hoje, ler Silvio Romero, em particular, os profissionais da arte de narrar, é fazer um mergulho imprescindível na história da construção da cultura popular do nosso país. Seus contos são fontes riquíssimas de investigação, de reflexão, para, enfim, ressignificar aquilo que não cabe na nossa boca, não cabe na nossa concepção de liberdade e de humanidade. O contador de histórias precisa aprofundar-se nas escolhas que faz e ter sensibilidade para criar, recriar, confabular e refabular. E foi o que fizeram tantos escritores contemporâneos, como Ricardo Azevedo, Marco Aurélio, Hernani Só, Antônio Juraci Siqueira, Valcir Monteiro, Heloísa Prieto, Ana Maria Machado, Henriqueta Lisboa, Flávio de Souza, Silvana Salerno, muitos outros. A lista é grande. Para mim, a melhor maneira de entender um autor é lendo sua obra, principalmente os polêmicos. Então, quero citar alguns exemplos de contos que certamente você já leu ou ouviu na vida e que fazem parte dos coletados por Silvio Romero. E se você quiser baixar, acesse cadernosdomundointeiro.com.br. Começo por Cinderela, um dos contos mais populares da humanidade. Em Sergipe, este conto chama-se Maria Borralheira, com todas as tintas do lugar. Antes de morrer, a mãe da menina lhe dá uma vaquinha encantada que vai ajudá-la a enfrentar situações difíceis,
comendo alguns materiais e devolvendo. Nessa performance fantástica, bem criada no nosso sertão, a vaca engole materiais para defecá-los em algo precioso e com expressões locais. Escutem. Ó, gente, quem havia de ir senão tu, porca? Bem ao estilo sergipano. No elenco dos mais populares ainda temos João mais Maria, não João e Maria, João mais Maria. O Cágado e a Festa no Céu, o Cágado e a Fruta, cujo trechinho eu contei no início. E vale conferir, porque a versão coletada por Romero é de origem indígena. E como não citar o conto acumulativo de origem europeia, mas que aqui se esparramou lindamente, A Formiga e a Neve. Certamente você já cantou. Lua minguante, lua crescente, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você eu quero me casar, fazer da noite escura o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato. Pra selar este contrato, minha luz é passageira, fico sempre por um triz. Mesmo quando estou inteira, vem a nuvem me cobrir. Ela sim, nuvem faceira, é que lhe fará feliz. E para encerrar, deixo as palavras de Elias José. Não discuta se os bichos falaram e agiram como os homens um dia. Não busque lições de moral, se o que interessa é a força da fabulação. Pense nos anônimos fabulistas que construíram fantásticas fábulas faladas, dando mais sentido à vida. Aplauda Esopo, La Fontaine, Silvio Romero, Câmara Cascudo e muitos outros, que foram inventando novas formas de fabular. Vibre com as chamas de imaginárias fogueiras que ardem e aquecem mil formas de fabular e de refabular. Hoje, em tempos de fogueiras apagadas, precisamos fuçar na memória e catar os cacos dos sonhos para engrandecer a vida e não sufocar o mito e a poesia.